Mais uma paradinha. Depois vocês continuam, não, só para finalizar, depois vocês continuam, tá bom? Então, chegou na soma... Chegou... Eu já falei que eu vou ficar aqui, enquanto tiver gente eu vou ficar aqui. Soma de quadrados. Então, cheguei na soma de quadrados. O que é a soma de quadrados? Então, a soma dos desvios ao quadrado, né? Desvio de tratamento, desvio total e o desvio do resíduo. Dei o peso certo, dividi pelo número de graus de liberdade para chegar no quadrado médio. Quadrado médio de tratamentos, quadrado médio do resíduo. Com esses dois dados, vem aquele famoso, famigerado, que vocês conhecem, valor de F. O que é o valor de F? Quadrado médio. Opa, fazer em azul. Quadrado médio de tratamento dividido pelo quadrado médio do resíduo, tá? Por que eu faço isso? Lembra lá no começo que a gente falou? O que a estatística vai fazer? Ela vai pegar a variação existente na minha população, toda a variação existente na minha população, e vai desmembrar em dois grandes elementos. Qual? Tratamentos, que é aquilo que eu provoquei, que eu controlo, e todo o resto que é o erro experimental. Agora que eu separei essas duas coisas, eu sei por que não é todo mundo 69,7, por que os dados são diferentes? Porque eles sofrem influência de um lado do tratamento e de outro do erro experimental. Agora eu vou comparar esses dois. Quem tem que ser maior para eu dizer que o meu experimento deu um resultado que eu esperava, ou aquilo que eu supus, que eu hipotetizei, que influenciaria no resultado, efetivamente influenciou? Quem tem que ser maior? Quadrado médio de tratamento, que está onde? Em cima ou embaixo? Então, esse valor do F tem que ser igual, maior ou menor do que 1. Quando eu tenho uma fração e o resultado é 1, o que significa com o número entre o número de cima e o número de baixo? Que eles são iguais. Se o resultado dessa fração for menor do que 1, significa que o de baixo é maior que o de cima. Se na fração o valor for maior do que 1, significa que o de cima é maior que o de baixo. Então, se esse valor for menor do que 1, o que significa? E, portanto, o tratamento não funcionou. Se for igual a 1, o valor de cima é igual ao de baixo. Portanto, o tratamento teve exatamente a mesma influência do que qualquer outra coisa. Então, também não funcionou. E se ele for maior que 1? Aí funcionou. Então, se, por exemplo, eu tenho um valor maior que 1, vamos supor que eu tenho F igual a 1,000001. É maior do que 1. Você aposta na sua casa que o tratamento funcionou? Aposta? Você aposta na sua casa? Deu isso aqui, você aposta na sua casa que o tratamento funcionou? Tem que ter uma margem de segurança. Tá certo? Porque isso aqui não é exato. Isso é experimental, isso é ciência. Lembram? Eu tenho que colocar uma margem de segurança em cima disso. Não basta ser maior do que 1. Tem que ser maior do que 1 e maior do que um determinado valor que me dê essa segurança. Que valor é esse? Qual o grau de segurança que eu tenho que ter? 1.2, 2, 10, 40? Quanto é isso? Quanto é isso? Quem vai dizer quanto tem que ser maior do que 1? Quem está fazendo? Quem está fazendo? Você. Quando que você vai dizer isso? Quando você definiu a hipótese. No momento em que você definiu a hipótese, você diz: eu preciso trabalhar com este grau de segurança. Lembra? Agora vamos traduzir isso em outra linguagem, daí vocês vão lembrar. Aí sim o pezinho da Juliana.
Quando você definiu, qual é a porcentagem de erro aceita para esse experimento? Vai ser 5%? Vai ser 1%? Vai ser 0,5%? Eu quero saber quantos pássaros são capazes de comer frutos verdes aqui no PF. 5%? Ok, tranquilo, uma margem de 5% de erro. Eu vou dizer que sim, eles comem mais frutos verdes com uma margem de 95% de chance de estar acertando. Eu estou testando um medicamento contra o câncer que pode ou curar ou matar. Eu não posso usar 5%. Eu tenho que usar 1%, eu tenho que usar 0,5%. Quando você definiu a tua hipótese, ali você tem que dizer: o grau de segurança que eu quero para isso é tanto. Esse grau de segurança me dá segurança suficiente para o que eu vou fazer. Tá? Quando vocês recebem análise estatística hoje dos programas estatísticos de computador, ele vem de um jeito muito mais tranquilo, né? Porque ele não fala se é ou não significativo nos 5% que você definiu. Ele já te fala que esse valor de F que você vai obter, ele seria significativo a 0,00001%. Ok. Atendeu o teu 5%? Atendeu o teu 1%? Beleza, tranquilo. Tá bom? Mas não é assim. Ah, ele foi a 0,0001%. Ah, então agora sim eu fico tranquilo. Não! Você tinha que ficar tranquilo com 5% que você definiu lá atrás. Ou você definiu errado esse 5%. Tá? Tá claro isso? Como que eu vou saber qual é o valor de F? Qual é essa relação dessa divisão de quadrado médio de tratamento por quadrado médio de resíduo? Como é que eu vou saber que ela supera aqueles 95% de certeza? Como é que eu vou saber isso? Felizmente alguém já fez isso pra gente, tá? Existe uma tabela de F, em que ele vai relacionar graus de liberdade de tratamento e graus de liberdade do resíduo para saber se o valor que você obteve do F é suficiente para escapar daquela probabilidade de erro que você estabeleceu. Tudo bem? Vamos trabalhar aqui com 5%, que é a tabela de F que eu passei para vocês. Tá? Vamos supor que lá na hipótese a gente falou, nós vamos trabalhar com 95% de acerto. 5% de chance de estar falando uma coisa e essa coisa ser uma grande bobagem. Tá? Nós vamos trabalhar com 5%. Significa o quê? Que para que eu tenha 95% de chance de estar falando uma coisa e essa coisa ser certa, esse valor de F tem que ser maior do que esse que está na tabela. Tá? Não basta ser 1. Não basta ser maior do que 1. Ele tem que ter uma margem de segurança. Que margem é essa? Ele tem que superar esse valor da tabela de F que vocês têm aqui. O F que eu calculei foi maior do que aquele tabelado. Isso significa que eu tenho pelo menos 95% de chance de estar falando uma coisa e essa coisa ser verdadeira, não ser bobagem. Tá certo? Que coisa é essa? O que que esse F está me dizendo? Vamos supor que ele foi maior que a tabela. O que que esse F está me dizendo? Se ele foi significativo, pelo menos 2 tratamentos são diferentes. Quais? Sim, o maior e o menor, com certeza. Pode ser que algum aí dentro seja diferente? Pode ser que sim, pode ser que não. Eu não tenho como dizer. Tá certo? O que eu sei é que se tem pelo menos 2 que são diferentes, claro que é o maior e o menor. Pelo menos eles são diferentes. Mas e o resto? Eu não tenho como falar, então para que eu fiz tudo isso? Aí, para saber entre eles,
a gente lança a mão de outra ferramenta, por exemplo, a comparação de médias, testes de comparação de médias. A gente vai fazer o Tucken aqui, que é um exemplo, é só um exemplo. Mas você tem Duncan, tem Chefé, tem vários testes, tá? A gente vai fazer Tucken, um dos mais comuns, um dos mais frequentemente utilizados. Mas antes de fazer esse teste de comparação de médias, volto à pergunta: para que eu fiz tudo isso só para saber se 2 tratamentos pelo menos são diferentes? Para quê? O esperado é hipótese. Opa! Quando eu fiz toda essa bagunça aqui, foi para testar o quê? A coisa mais importante quando você começa um projeto, quando você começa um experimento, a hipótese. Aqui, nesse teste, eu faço a primeira e grande afirmação. Foi ou não foi significativo? A hipótese, ela é válida ou ela é nula? Aquela pergunta que eu fiz no começo, a resposta foi sim ou foi não? E lembram disso quando eu falei para você? Você pode tirar várias informações do teu trabalho, menos a conclusão. A conclusão tem que ser em cima da hipótese, porque lembram daquele desenho que a gente fez? Tudo que você fez para baixo da hipótese foi em cima daquela hipótese. Ah, mas eu não posso comparar os tratamentos e ver qual temperatura é melhor? Pode, mas cuidado, isso não era a sua hipótese. A sua hipótese é: as temperaturas que eu estou testando têm influência sobre a germinação. Tá certo? O tratamento com PEG tem influência sobre a germinação. Tudo bem? Agora, eu posso tirar mais informações? Posso. É isso que a gente vai fazer. Vai fazer então aqui do lado como eu posso comparar essas médias. Um dos testes é o Tucken. Tucken é o cara que provavelmente fez isso. Também eu vou trabalhar 5% de probabilidade, tá? De erro, né? 95% de probabilidade de acerto. O que o Tucken fez? Ele desenvolveu uma fórmula e testou isso e viu que funcionava, né? Em que eu tenho uma diferença mínima, significativa, um delta, em que quaisquer 2 tratamentos que eu compare para dizer que eles são diferentes entre si, essa diferença tem que ser maior do que esse valor calculado. De novo, o Tucken diz que para que eu diga que 2 tratamentos são diferentes entre si, a diferença entre eles tem que ser maior do que essa diferença mínima calculada. Como que eu calculo essa diferença mínima? Esse delta, ele é igual ao valor de tabela do Tucken, esse Q. Também eu vou buscar esse Q na tabela que vocês têm aí, em função do número de tratamentos e do número de graus de liberdade do resíduo, tá? Multiplicado pela raiz quadrada do quadrado médio do resíduo, dividido pela raiz do número de repetições. Então, no nosso caso, delta vai ser igual ao Q de tabela. De quantos tratamentos? 5. E quantos graus de liberdade? Perdão, 6, né? 6 tratamentos. E quantos graus de liberdade do resíduo? 12. 6 e 12 multiplicado pelo quadrado médio do resíduo, que é 151,39, dividido pela raiz do número de repetições, que aqui é 3. Que com 6 tratamentos e 12 graus de liberdade do resíduo. Você vai ver, é igual do F, uma entrada do número de tratamentos, só que o F é grau de liberdade e grau de liberdade. Tucken não, é número de tratamentos que você vai comparar e graus de liberdade do resíduo. Nesse caso, então, 6 e 12 e não 5 e 12 como é do F.